Olá, amigo internauta, está no ar mais uma edição do RDTV. Hoje o nosso assunto será as eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André. Para falar sobre o assunto e sobre o processo eleitoral que deve ocorrer na segunda quinzena de novembro, recebemos o pré-candidato Dr. Éden Paulo. Éden, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui ao RD. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos os internautas. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui apresentando as nossas propostas, os nossos ideais para essa nova gestão, esse novo momento que a OAB vem se anunciando, né? Tá certo. Primeira pergunta que eu faço ao senhor se refere às propostas. Quais são as principais propostas, caso o senhor seja eleito aqui na cidade, aqui na OAB de Santo André? Hoje, a grande discussão que se faz é qual é o processo democrático que vem sendo implementado. A OAB hoje, ela necessita de uma gestão participativa, né, onde o advogado retome a ideia de que ele é o destinatário de todas as benfeitorias ou de todas as ações a qual a OAB deve visar. E hoje a gente percebe que as gestões que se sucederam na OAB, a qual eu participei de algumas, né, e não consegui fazer essas alterações, elas esqueceram de retomar esse papel. E hoje o advogado de Santo André, ele sonha, ele deseja, ele almeja essa participação. E de uma forma assim um pouco frustrada, ele não se apresenta, ele some, ele desaparece das atividades que a OAB vem organizando. Essa percepção do senhor é o que justifica o slogan, me desculpe, provável slogan da campanha ser a OAB é nossa? Então, essa discussão, a OAB é do fulano? Não. A OAB é do ciclano? Não. A OAB é nossa. Nossa de quem? Nós, advogados. Então, se a OAB é nossa, nós temos que tomar o papel dela. Ela tem que estar à nossa disposição. Eu vejo alguns discursos assim, de alguns pré-candidatos dizendo que vão abrir a casa do advogado para o advogado. Parece uma redundância, né? Como que vai abrir? Ninguém abre a casa que é de alguém. A minha casa ninguém vai abrir para mim entrar. Eu entro a hora que eu quero. Eu tenho todo o serviço que está lá está à minha disposição. Então, a marca OAB nossa é mostrar para o advogado que a OAB tem que ser do advogado. Ela não pode ser de um grupo. Ela não pode ser ou estar a interesse de grupos que não advogados. Ela tem que estar direcionada para as necessidades do advogado. E nada melhor do que o próprio advogado para saber as suas necessidades. Se eles não participam e se eles não opinam, como que vão saber quais serão as necessidades deles? Demandas, né? Quais os pontos, então, nesse sentido, que o senhor julga como falhos na atual administração do Dr. Fábio Pucarelli? Olha, o Fábio, eu participei aí 2 anos seguidos do mandato dele, eu estive aí à frente da diretoria de comunicação, e a grande dificuldade foi de se apresentar, ou melhor, de partilhar o poder dele como presidente. Ele não conseguiu desenvolver essa coletividade, teve essa grande dificuldade, e justamente isso criou uma certa, vamos dizer assim, crise na categoria. Por quê? Porque o advogado hoje, ele briga com o juiz. Ele fala, juiz, eu vou entrar no gabinete do juiz, vou despachar diretamente com ele. E quando o juiz se nega a desenvolver esse papel, nós brigamos. Chama, né, prerrogativa, chama, né, faz-se um sarceiro. E o nosso presidente, infelizmente, não tem tempo de atender os advogados. Não há esse contato direto? Não. Então ele errou. O grande erro dele foi ele estar acessível ao advogado, né? Estar preocupado com que os advogados. O que eu percebi é que ele só esteve presente nos momentos de
holofortes, vamos dizer assim. Quando existia luz, existia câmera, ele estava presente. Caso contrário, não. Nós tivemos aí um caso de prerrogativa, que no caso Lindenberg, que a nossa prerrogativa em peso estava lá. Sim. Mas nós tivemos um caso do Dr. Novelli, que foi barrado na portaria e ninguém esteve lá. Ele estava vivendo um processo, um dilema, e ninguém esteve lá. Não que a prerrogativa não esteve atuante, ela esteve atuante, mas o peso da palavra presidente é muito grande, e ele estando presente muda a coisa. Por isso que hoje a advocacia ela repudia esse tipo de atitude. Então, nós, enquanto OAB é nossa, nós temos que mudar esse visual. Nós temos que mudar essa atitude. Não pode mais figurar na pessoa do presidente as decisões. Sim. Ela tem que ser coletiva, para mudar justamente essa situação. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto primordial. Se o advogado hoje entrar na casa do advogado e não puder falar com o presidente, falar com o vice, falar com a secretária, falar com o tesoureiro, e se ele for atendido por um leão que esteja na porta, precisa parar, precisa destituir, desmobilizar a casa, porque ela não está em função dele. Tá certo. Falando da atual gestão do Picarelli, um dos prováveis candidatos, já que até o momento não há confirmação oficial na formalização das candidaturas, será provavelmente o candidato Sinésio Correia, que por 2 oportunidades já presidiu a OAB aqui de Santo André. Como o senhor vê essa competição, essa corrida eleitoral junto a 2 homens que já ocuparam essa cadeira na presidência da OAB, se isso realmente tem um impacto, como lidar com essa situação? Eu acredito o seguinte, eu acho que essa eleição será uma eleição de propostas e de vontade. Nossa chapa ela tem uma característica que eu acho interessante. O meu vice, o Dr. Marcelo de Carvalho, foi diretor da ESA. No tempo que ele esteve à frente, ele fez. Eu fui diretor de cultura e evento da casa, fui diretor de comunicação e eu fiz. Se pegar a doutora Diana Real, foi pessoa que fez. Se pegar os outros membros da chapa, são pessoas que fez e que fazem. Então, são pessoas que estão presentes. Se pegar os apoiadores de nossa chapa, são pessoas que fizeram, estiveram presentes à casa, independentemente da gestão. Tem sua história também. Isso. Né? Então, eu acredito o seguinte, não é o fato do Sinésio ter sido presidente ou o Picarelli estar na presidência que vai modificar ou vai, mesmo porque advogado não se ilude com pequenas coisas ou com situações de posição. Advogado quer saber de proposta. E nós temos várias propostas. Nós temos aí a discussão sobre o amparo social ao advogado. Nós queremos discutir a questão da assistência judiciária, que está aí num caos. Nós queremos discutir a questão da saúde do advogado. Nós tivemos situações em que o advogado não tem um plano de saúde para poder se socorrer. Isso tudo pela dificuldade dele. Com relação ao amparo social e assistência jurídica que o senhor também citou, quais são os pontos negativos atualmente? Olha, a questão do amparo, hoje o advogado não está amparado, hoje não existe amparo social nenhum. Existe aí um marketing em cima de algumas ações, mas são isoladas. Não existe a efetiva. Hoje o advogado não se sente protegido pela OAB. Hoje ele não faz. A posição hoje do advogado é de meramente, como diz a doutora Leonora, que ela trabalhou no PA Central, ela disse que os advogados, amigos delas, advogados, chegavam assim, quietinhos, para um atendimento no PA Central. E ela estava lá, ela acompanhava, e de repente ela... Mas o que o doutor está fazendo aqui é vir passar com o médico, assim meio envergonhado, porque não tem um plano de saúde, vai precisar do atendimento público. E ela, tentando dar uma acolhida ao advogado, disse, olha só a situação. O advogado tem que ir ao PA Central para... ter o seu atendimento médico. Isso mostra claramente o empobrecimento da classe dos advogados.
Isso o mercado de trabalho está sendo destruído. Hoje, né, nós perdemos aí a assistência judiciária para a defensoria, nós aí estamos ao ponto já de ser implementado o uso capião para o cartorário, já foi jogado o direito familiar e sucessório para os cartórios, entendeu? Então, quer dizer, daqui a pouco nós não seremos meros despachantes. E na opinião do senhor, a atual administração teve culpa, participação direta? Eu acho que a partir do momento que você não reage, você é omisso. E omissão tem o mesmo tom, né, da ação, né? A lei diz que, né, você peca pela ação e pela omissão. Então eu acho que a atual direção ela foi omissa. Eles se preocuparam mais com o visual do que com a real necessidade do advogado. E como contornar essa situação? Nós temos que chamar os advogados. Os advogados têm que estar efetivamente junto. A diretoria não pode estar sozinha. Os advogados têm que estar presentes nas situações. Não adianta nada fazer marketing para meia dúzia, não resolve. Entendeu? Nós tivemos o baile do advogado, onde a participação foi minoritária da nossa subseção. O advogado ele se isenta, ele acha que a OAB não lhe favorece em nada e pelo contrário ainda cobra uma taxa anual altíssima. Então eles não se veem, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aí na era da informatização, da modernização aí do processo digital, né, do processo eletrônico do judiciário, e os advogados daqui a pouco não vão poder peticionar mais, porque eles não têm conhecimento da área de informática e não se propõe nada. Nada é feito nesse sentido. Você vai no fórum hoje de Santo André, se você for hoje na sala do advogado e necessitar com um simples pendrive, imprimir uma petição, você não faz. Por quê? Porque tem a placa lá dizendo: não coloque o seu pendrive porque tem vírus. Agora, como pode uma subseção como Santo André ter na sua sala de advogado computadores infectados? Como que o advogado vai passar uma petição eletrônica para São Paulo, por exemplo, na vara do trabalho? Como que ele vai passar uma petição eletrônica para a vara que já está informatizada, que é a vara das pequenas causas no Vergueiro? Como que faz? Não tem. Então isso que é o desmoronamento. E o engraçado é que no plano de custeio da OAB, no plano de custeio, se você vê lá, tem uma previsão de gasto efetivo com assessoria em informática de R$ 1.700. Entendeu? Então, quer dizer, aonde que foi aplicado realmente esse dinheiro? Olha só, nós não temos computadores funcionais, nós não temos um equipamento modernizado ao ponto de estar a serviço do advogado. Aonde foi aplicado isso? Qual o orçamento total da OAB? Olha, o orçamento ele é condicionado, tá? O orçamento da OAB não é um orçamento livre, ele é vinculado. Então, por exemplo, hoje a OAB de Santo André, ela recebe o dinheiro para limpeza, ela recebe o dinheiro para compra de objetos, então é um valor fechado, ele não pode ser gasto, ele é direcionado. Hoje a OAB ela não tem autonomia para realizar gastos. Né? Hoje a subseção ela sobrevive das cópias xerox de alguns serviços que ela presta. Né? Então o orçamento ele é flutuante, ele não existe um valor assim exato que você possa investir, não existe. Mas com o que há, né, de concreto dá para fazer todas essas realizações? Então, por isso que nós vamos ter que trazer o advogado para a casa do advogado. Se nós não trouxermos, não adianta, não existe magia. Ninguém faz lá nenhum dinheiro aparecer, nenhumas ações acontecerem. O exemplo, por exemplo, o Fábio entregou agora uma ambulância, dizendo que essa ambulância vai ser para o uso dos 3 poderes. Falou, nossa, quem que vai pagar? O dinheiro da onde vai sair? Dos advogados? Da casa? Não está claro.
Então, precisa ter transparência. Outro erro da administração, falta de transparência. Entendeu? Aonde que é aplicado o dinheiro? Por que a OAB tem caixa 2? Porque tem o caixa que vem de São Paulo e tem o caixa que são os orçamentos levantados de cursos, de vendas de material. Aonde que é aplicado esse dinheiro? Por que tem um caixa 2? Sim. Por que isso? Tá certo. Mesmo a OAB sendo uma entidade de classe, portanto, apolítica em sua concepção, muitos eventos foram realizados, principalmente este ano, como até um ato anticorrupção realizado na própria Casa do Advogado. Como o senhor vê essa relação da OAB na sociedade civil, realização desses atos, o que poderia melhorar, o que poderia ser feito nessa relação direta com a sociedade? Olha, a OAB, nós temos um projeto chamado OAB Presente. A OAB tem que estar presente na sociedade. Ela não tem que realizar atos tendenciosos, né, para candidato A ou candidato B. Ela tem que ser realmente imparcial. Ela não pode simplesmente chamar um evento e dizer, olha, somos contra a corrupção, né? Somos contra, mas aí você percebe que existe uma certa tendência ali de opção, entendeu? Agora, a questão é a seguinte, e por que só realizou esse ato agora? Nós tivemos aí o escândalo no começo aí da gestão, né? Nós tivemos outros escândalos que não se manifestou. A OAB não se manifestou. Então, quer dizer, terminou até a chamada pizza, né? Terminou em pizza. Não houve manifestação. Agora, houve a manifestação. Não sei se é final de mandato, será que não existia naquele momento interesse de discutir com a sociedade isso? Porque eu acho que assim, um movimento contra a corrupção, nós temos que chamar inclusive, corrupto. Porque ele tem que discutir, né? Temos que dar a oportunidade. Agora, não dá para chamar só um lado da sociedade, tem que chamar todos. Né? Essa é a intenção do senhor. Claro, nós temos que discutir. A OAB ela tem que ser a avalizadora dos movimentos, ela não pode se posicionar. A OAB contra a corrupção, sim, Santo André hoje vive um dilema, vive, certo? Mas Santo André já viveu outros dilemas e ela não se manifestou. Então, tem que se manifestar em todos, elas têm que estar presentes. A OAB ela tem uma grande força, que se for utilizada, além de movimentar o mercado para o advogado, na defesa dos seus direitos, ela também mobiliza a sociedade no sentido de estar presente e batendo em cima disso. Hoje os vereadores de Santo André, eles têm algumas atitudes e ações que têm que ser fiscalizadas pelo munícipe. Então, se ele está lá fiscalizando, ótimo. Né? O munícipe nós não queremos que o munícipe participe no poder público. Então, o advogado tem que participar na administração da OAB. Não pode. É um erro fatal, mortal. Né? Nós não podemos deixar esse erro acontecer mais. Então, para mim fica muito tranquilo, porque eu participei das duas gestões e eu fomentava para que isso acontecesse. Mas, infelizmente, parece que não existia. Acho que a decisão vem do presidente. Se o presidente centraliza tudo na sua mão, as decisões, as funções ou qualquer ato que ele realize, então ele compromete toda a estrutura. Correto. Bem, doutor Hélio, eu agradeço a entrevista do senhor, a presença aqui nos estúdios do RD. Muito obrigado. Olha, eu gostaria só de finalizar dizendo que nós estamos com a doutora Rosana Chiavassa, que é a nossa candidata estadual, entendeu? Ela que vem aí com uma nova proposta para a OAB São Paulo. Ela é a oposição de verdade lá e nós somos oposição aqui em Santo André também. Então, nós estamos em conjunto com a doutora, queremos que ela ganhe em São Paulo e queremos ganhar aqui em Santo André também, para que a gente possa realmente mostrar uma OAB diferente, uma OAB que realmente seja nossa, do advogado de Santo André. Tá certo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você, amigo internauta, quiser assistir mais matérias, basta acessar o site repórterdiario.com.br. Muito obrigado e até a próxima.